E aí, pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês nesse áudio sobre a temática é a seguinte: o que os outros vão pensar de mim, ou enfim, do que eu estiver fazendo, do que eu pretendo fazer, enfim, da minha vida, dos meus planos. E eu tô um pouco gripado, pessoal, então a minha voz tá meio nasal, assim. Então, enfim, eu peço desculpa para vocês. Galera, eu sempre me achei muito diferente da maioria das pessoas, muito diferente mesmo. Principalmente porque eu vim de uma cidade pequena, em que as pessoas têm o costume de casar e, e viver uma vida, eu acho que mais quieta, vamos colocar dessa maneira, né? Não que seja pior ou melhor do que a minha vida, não é isso que eu tô querendo dizer, mas que é uma vida um pouco mais, eu acho que tranquila e quieta, enfim, sem muita movimentação como a minha vida é hoje, né? Principalmente por eu ser oriundo de uma cidade interior, né? Do interior mesmo. E eu nunca gostei de viver lá, porque eu não gostava eu acho o local muito pequeno para mim, e, e eu não gostava dessa coisa da vigília, da comunidade, sabe? De sair na rua e conhecer todo mundo e todo mundo ter alguma certa conexão. Eu prefiro estar em uma cidade grande. Eu me sinto mais independente, mais livre e eu não me sinto tão vigiado nesse sentido. Então, eu sempre tive muita vergonha, apesar de eu ser muito comunicativo, sobre muitas coisas na minha vida e eu sempre tive medo sobre o que as pessoas iam achar quando eu fazia alguma coisa que fugia ao padrão, né? E isso vem, não, isso vem da minha família, eu acredito, né? Da maneira com que meus pais me criaram, sempre isso me trouxe esse sentimento de preocupação muito grande, né? O que eles vão pensar, o que a minha família vai pensar, até porque eles sempre foram de me julgar muito, né? E no início eu me importava, hoje eu não dou a mínima para quase nenhum deles. Inclusive eu vivo um pouco isolado de muitos deles, cortei relação. E tenho relação com os meus pais, né, pessoal? Meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim. Agora, com as outras pessoas que não são mesmo da minha família, assim, tem alguns primos que eu tenho apreço e gosto bastante, mas tios distantes, ou então tia da tia segunda, não sei o que, eu não tô nem aí. Eu não dou a mínima mesmo. Eu acho que a gente não deveria se preocupar em relação a isso. Eu acho que família, a nossa família é importante de a gente se preocupar, porque é de onde a gente se origina, se constitui, mas às vezes a gente não também deve tomar tudo que eles dizem como verdade. Né? Principalmente pai e mãe. A gente tem uns ditados no Brasil, convencionados pela religião e por muitas outras coisas, um senso comum meio que assim, a mãe é mãe, pai é pai, obedece mãe, então qualquer coisa você tem que escutar e ficar calado, né? Então eu ouvi isso a minha infância inteira, mesmo discordando de algumas coisas que meus pais faziam e diziam. E, e é claro que quando você é muito jovem, você não tem discernimento, às vezes, ou maturidade para poder entender algumas coisas, né? Mas isso não significa que a sua experiência seja inválida, né? E que a única experiência válida seja dos seus pais, né? É claro que você morando com eles, né? Você tem, eu acho que alguma obrigação, mas depois que você não mora, eu acho que você deve abrir um pouco a sua cabeça e não se preocupar tanto com isso, né? Então hoje eu não tenho conflitos nesse sentido, né? Porque eu não tô nem aí com que a minha
mãe vai pensar, o meu pai vai pensar, até porque eles me apoiam em muitas coisas hoje, porque eu quebrei, acho que, muitos tabus na cabeça deles. E eles sabem como eu sou, então eu sempre mostrei como eu era, né? E mesmo eles não concordando com algumas coisas, eles me respeitam. E eu me impus minha identidade, como eu sou, a minha voz, e conquistei um certo espaço em relação à minha família sobre o que eu faço, né? Então não me importo mesmo com o que eles vão pensar. Por exemplo, quando eu abandonei o meu emprego para começar a trabalhar remotamente, o emprego tinha um certo status social, principalmente acho que para minha família. Eu trabalhava num colégio militar e o sonho deles, eu acho que idealizavam e falavam na minha cabeça o tempo inteiro para eu virar funcionário público. Eu nunca quis. E então era uma maneira de tinha um certo status trabalhar onde eu trabalhava, nessa escola militar, mas eu era completamente infeliz trabalhando lá. Não dando aula em si, mas trabalhando nessa instituição. E o dia que eu larguei o emprego, eu fiquei pensando assim, o que vai ficar todo mundo pensando? Eu fiquei preocupado, galera, com o que as pessoas do meu trabalho iriam pensar, o que os meus alunos pensariam, o que a minha família pensaria. E sinceramente, ninguém não estava nem aí. Mas ninguém não estava nem aí mesmo. Algumas pessoas do meu trabalho muito próximas de mim tentaram se comunicar comigo, né? Elas de alguma maneira se importavam, mas passaram 2 meses, as pessoas esqueceram isso e hoje elas nem devem lembrar mais disso. Então a gente fica pensando que as pessoas estão muito preocupadas, as pessoas não estão nem aí. Nem se você for um artista, as pessoas estão muito preocupadas. Elas podem até fazer uma piada momentânea ali, ou uma brincadeira momentânea, ou ter um impacto momentâneo, mas depois de um tempo elas às vezes esquecem, pessoal, e nem se lembram, né? Então as coisas não têm a dimensão que a gente pensa que tem. Às vezes a gente amplia muito a dimensão das coisas. Isso é um problema, né? Eu acho que para a gente levar uma vida mais tranquila, a gente tem que trazer uma dimensão para a vida e para nós mesmos mais equilibrada, né? Não colocar, não ampliar a dimensão das coisas demais, nem diminuir demais também, acredito. E então as pessoas, elas não estão nem aí, a maioria delas, sobre o que você faz da sua vida, sobre o que você vai fazer, né? Então a gente cria barreiras na nossa cabeça que às vezes não existem, ou que existem apenas pra gente, né? E às vezes a gente pensa que as pessoas estão pensando alguma coisa, ou que elas terão uma reação. Acho que a gente tem que parar de pensar tanto, de refletir tanto, e levar um pouco a vida menos a sério, né? E fazer o que a gente quiser fazer. É claro que refletindo sobre os nossos atos e mensurando o impacto deles no futuro, mas eu nunca deixei de fazer nada depois que eu adquiri essa maturidade com medo de o que os outros iriam pensar, né? Tanto que no dia que eu pedi demissão do meu emprego, eu mandei uma carta não, eu mandei um e-mail, eu nem fui lá, e eu não queria ir mesmo, tipo, então eu fiquei pensando, eu não vou me dar ao trabalho de ir lá, até porque eu não quero mais trabalhar lá. Então parece responsável, né? Que pareça, eu também não estava, né? Eu acho que também eu me doei bastante no período que eu estive lá, corrigindo, por exemplo, redações sem ser pago por isso, nos meus horários que eu deveria estar descansando. E eu também aguentei muita coisa que eu não deveria ter aguentado. Então, assim, pouco me lixando com a minha reputação em relação a sua irresponsável, a sua um moleque, como as pessoas costumam às vezes dizer, assim, principalmente por eu ser jovem, né? E eu fiz o que eu quis e não me arrependo, foi maravilhoso.
ter mandado esse e-mail nem ter aparecido lá. Eu bloqueei depois um monte de gente também para não ficar recebendo e-mail do tipo, o que aconteceu? Não quero dar explicação, não sou obrigado a dar explicação. E é isso. Não quero mais trabalhar nessa instituição. Agradeci no e-mail que eu escrevi com a minha assinatura a oportunidade e disse que por motivos pessoais eu não queria mais trabalhar lá. E não teve problema nenhum. E eu mandei esse e-mail no dia que eu tinha atividade para desenvolver com os meus alunos. Aí vem um peso na consciência, né? Mas os meus alunos ficarão sem atividades. E daí? Né? Eles vão ficar sem atividade, vão chamar um professor no outro dia. Galera, às vezes os problemas se resolvem sozinhos. A gente não precisa dar uma dimensão para os problemas maior do que ela é. Né? E a gente não precisa ter esse senso de esse medo tão grande que impede a gente de fazer as coisas, que deixa a gente infeliz. Eu estava extremamente infeliz de ir para aquela escola, de acordar todo dia e ter que pisar lá. Então, assim, eu simplesmente parei de ir e eu decidi, eu não piso mais ali, eu não trabalho mais ali. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, até hoje. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu sou nômade digital, eu trabalho remotamente, né? E algumas pessoas ficam meio... Eu escuto alguns comentários assim, você fica pulando pra lá e pra cá o tempo inteiro. E daí? Qual o problema? É problema meu, se eu quero viver assim. E aí, outro dia minha mãe falou assim, você deveria pedir um visto e ficar quieto em um lugar para as pessoas pararem de ficar falando que você fica instável pra lá e pra cá pulando. Aí eu peguei e ri e falei assim, primeiro, nenhuma delas vive como eu, né? Não tem a oportunidade de viver como eu, elas sequer entendem o que é viver como eu. Então, assim, esse não vai ser o primeiro, nem o último julgamento que eu vou sofrer em relação à sociedade. E eu tô um pouco me lixando e me danando. Sério mesmo, ainda mais porque eu tô pelo mundo. E o melhor de tudo é que aqui, por exemplo, eu falo inglês, mas em muitos países eu não falo a língua deles. Então, assim, eu tô longe do Brasil, então, do que a minha família vai pensar, do que os amigos e pessoas vão pensar, eu não estou nem aí. E sobre o que as pessoas aqui vão pensar, eu tô menos ligando ainda, porque eu não faço uma parte tão... Não faço tão... Né, não tenho pertencimento tão grande à comunidade, nem um senso de pertencimento tão grande, e eu nem falo a língua deles. Então, se eu não estava nem aí no Brasil, aqui menos ainda, porque aqui eu não entendo nada que eles falam e eu não tenho senso de pertencimento nenhum à comunidade deles. E isso é muito maravilhoso. Eu não me sinto culpado de nada, absolutamente nada. E durante muito tempo eu me senti culpado no Brasil, porque limitado pela minha comunidade, pelo meu arredor e pelas pessoas do meu convívio social. Então, sabe, ficava vindo às vezes comentários e opiniões sem nem pedir. As pessoas, elas têm muito disso, de ficar se metendo na vida dos outros no Brasil, e isso é extremamente ridículo. Aqui na Europa é maravilhoso, as pessoas não ficam, elas são mais independentes e individuais, então ninguém fica se metendo na sua vida, e isso é muito bom. As pessoas são mais sozinhas, né? Eu gosto muito disso, é por isso que eu não saio daqui. E uma outra questão interessante sobre isso é que ninguém é perfeito. Então, se você tiver medo de fazer alguma coisa em relação ao que os outros vão dizer, coloque isso de lado, pessoal, porque a gente não é perfeito. Então, se você fracassar, não se envergonhe do seu fracasso, né? Eu tento pensar isso, eu tento ter a cabeça mais aberta e não ter uma visão tão absoluta. Eu tento me organizar para ter uma certa segurança, né, para não ter imprevistos, mas se alguma coisa acontecer, galera, a vida é assim, a gente pode adoecer, por exemplo. Eu estou aqui vivendo como nômade, mas eu posso, sei lá, adoecer a qualquer momento, parar no hospital, então... Muitas coisas podem acontecer, a gente não sabe o que esperar da vida, mas a gente não pode deixar de viver
pensando que com uma culpa que, eu- que colocam na cabeça da gente sem razão, né? E nos limitam, né? Às vezes as pessoas teriam capacidade de prosperar muito mais do que elas prosperaram na vida se elas fossem educadas para ter esse tipo de pensamento em vez de um pensamento limitante. Isso vem da cultura brasileira, da família, né, no Brasil e principalmente da religião. Então, não deixa nada disso te perturbar. É claro que se o seu arredor te corrói, né, aí já é um pouco difícil. E foi por isso que eu saí do Brasil, para me sentir completamente livre, liberto. Uma outra questão. É normal, pessoal. É extremamente normal a gente cair. É extremamente normal a gente acontecer N coisas. Então você tá andando na rua, caiu no chão. Ai, o que que vão pensar de mim? Galera, todo mundo cai. Sei lá. As pessoas podem rir por algum momento, pode ficar todo mundo te olhando por um momento, falando um monte de coisa por um momento, mas é ok, é normal. Depois as pessoas vão esquecer. Então, se você perdeu seu emprego, e daí? É normal. Ah, eu não quero pedir dinheiro para preciso de ajuda, vou precisar de ajuda. Se você precisar pedir também ajuda para algum familiar ou para alguém, isso é extremamente normal. A vida não é tão perfeita quanto parece. Você não precisa colocar uma culpa dentro de você desse jeito, né? É claro que se acomodar na situação, porque muitas pessoas utilizam desse discurso para se acomodar e não fazer nada, não é legal, né? Mas você não precisa levar as coisas tão a sério. Uma outra coisa que eu acho interessante, eu tento levar isso no meu dia a dia, eu estou falando aqui de situações gerais, genéricas, viu? Então, não estou especificando muito, mas você pode pensar isso para qualquer coisa, para desde a construção de um negócio, mudança de vida, largar o seu casamento, sei lá, você está infeliz, vivendo com uma pessoa aí que você nem durante anos e que você nem gosta mais e nem ama mais e está aí presa por uma questão social, porque você acredita que você não vai conseguir se sustentar sozinho, sozinha, ou enfim. Anderson, é muito fácil falar assim. E a questão, pessoal, está na nossa cabeça. A partir do momento que a gente muda, que a gente decide mudar, a gente vai experienciar isso, né? E a gente só pode dizer alguma coisa a partir do momento que a gente experiencia, né? Senão fica um pouco difícil. Eu costumo, por exemplo, encarar as pessoas às vezes assim, sei lá, para quebrar o gelo, a tensão. Estou em um ambiente que eu não estou muito confortável, ou então as pessoas na rua me olham, eu pego e olho para a cara delas também e fico olhando, encarando. Outro dia aqui me perguntaram por que que eu estava olhando e aí eu fiquei até meio sem resposta, assim. Por que que eu tô olhando? Aí eu, porque você também tava me olhando, então eu tô te olhando. Qual é o problema de te olhar? Aí a pessoa ficou olhando pra mim, assim, tipo, foda-se, tá, e aí? Né? Eu olho pra onde eu quiser, o olho é meu. Eu olho pro chão, pro teto, pra parede, né? E eu tenho esse costume mesmo de ficar olhando para as pessoas para quebrar o gelo, entendeu? Principalmente em ambientes que eu não me sinto muito confortável, eu olho mesmo. Eu olho para me mostrar confiante, para poder mostrar pelo meu olhar que eu não tenho medo de nenhuma delas e e para quebrar esse gelo momentâneo, é claro que eu não fico ali olhando para a cara da pessoa, né, pessoal? Não é isso, até isso é meio doido, né? Mas um olhar ali para você se impor, mostrar a sua presença ali, eu acho que é importante. E isso traz uma certa confiança, né, para você. Eu acho que esse áudio ficou bastante genérico, mas essa a ideia disso, para mim, eu quis mesmo trazer essa ideia genérica sobre o que os outros vão pensar, né, sobre a sociedade. E eu acho interessante finalizar esse áudio com o conceito de normalidade, né? O que é ser normal, né, pessoal? Às vezes você fica se cobrando aí achando que você é um ET ou que você é uma pessoa muito estranha porque você faz determinado tipo de coisa.
eu viajando pelo mundo, como eu tenho viajado, eu já me deparei com cada situação que, na perspectiva da minha cultura, é completamente estranha, que isso revela, né, essa perspectiva cultural de um olhar para o outro, para o diferente, o que, que a gente é como ser humano. A gente é diferente. Alteridade. Então, você não precisa se sentir, se preocupar tanto com o que os outros vão dizer ou se limitar com o que os outros dizem, né? Simplesmente porque você quer seguir um padrão. Né? E se você quiser seguir um padrão também, eu não vejo problema nenhum. Né? Se a gente quiser se manter num determinado padrão e estiver feliz desse jeito, qual o problema? Né? Eu não vejo problema nenhum. Agora, se isso te faz infeliz e você está seguindo isso e acredita que não há motivo para isso, ou então porque você tem medo, aí a gente começa, né, a enxergar um problema. Eu acho que a gente começa a ser um pouco hipócrita se a gente começa a viver dessa maneira. Um abraço a todos. Tchau.